Então, vamos dar início hoje aos encontros em design contemporâneo, hoje com o maior prazer de receber a doutora Cláudia Albino. É muito prazer também de receber a todos que estão aqui presentes, acompanhando. E Cláudia é doutora em design pela Universidade de Aveiro. O tema da sua tese foi os sentidos dos lugares, valorização da identidade do território pelo design. É mestre em design e marketing pela Universidade do Minho e licenciado em arquitetura, né? Bacharel em arquitetura pela Universidade do Porto. É professora auxiliar da Universidade de Aveiro, no segundo e terceiro ciclo de estudos do curso de design e do mestrado em criação artística contemporânea. É diretora do mestrado em design da Universidade de Aveiro, membro fundador do grupo de coordenadores do grupo Universidade de Aveiro, Ria de Aveiro, é isso? Sim. Ah, tá certo. É investigadora do Instituto de Investigação em Design e demais, Mídia e Cultura, da Fundação para Ciência e Tecnologia, sendo sua principal área de investigação design e território. Tem desenvolvido projetos de valorização das identidades dos territórios pelo design, através da revitalização de técnicas artesanais, identificando localmente saberes significantes dos lugares e ressignificando-os através de novos sistemas de produtos e serviços locais, amplificadores antropológicos da vida nos lugares. Nesse âmbito, tem realizado serviços de consultoria em vários países, participado em vários congressos nacionais e internacionais, publicado livros e revistas da sua especialidade. Também tem ganho muitos prêmios, ela não colocou aqui no currículo, mas eu já soube das premiações também. Ela é autora do livro A Procura de Práticas Sábias, Design e Artesanato na Significação de Territórios, publicado em 2017, com o qual obteve o primeiro lugar no prêmio de investigação sobre artesanato em Portugal. Em 2020, integra o júri como especialista das 7 Maravilhas de Portugal e o júri do Prêmio de Investigação sobre Artesanato em Portugal. Ela vai falar sobre um assunto muito importante, né, em várias esferas, que é essa relação design e artesanato na significação dos territórios. Cláudia, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber, mesmo à distância aqui, sinta-se abraçada e aplaudida aqui à distância, e a palavra é sua, viu? Muito obrigada, doutora Mónica, pelo convite, é um prazer estar aqui convosco, gostaria muito de estar aí convosco, mas estamos aqui, perto. E realmente este convite que me foi feito deixa-me muito satisfeita, porque é sempre bom eu mostrar um bocadinho também de Portugal, daquilo que nós fazemos aqui em Portugal, e de falar sobre estes temas, que eu já não vou repetir, já vamos apresentar, mas de facto eu acho que são fundamentais hoje para o design, não só em Portugal, penso eu, mas no design no mundo, e se calhar em vários países do mundo, porque permitem valorizar os nossos próprios lugares, não é? As nossas origens. E eu acho que faz todo sentido no século XXI, de facto, que o design repense, ou continue a pensar, não só em desenhar coisas novas, mas a desenhar coisas novas valorizando as nossas tradições e aquilo que nós temos de melhor, que é a nossa história também, e que certamente significa muito para todos nós em qualquer parte do mundo, cada um tem a sua, e acho que podemos trocar estas histórias, que são sempre histórias que são, penso eu, que serão interessantes e enriquecedoras de todo o nosso conhecimento. E de facto o Brasil é um país irmão, não é? E eu senti-me, das 2 vezes que fui aí, senti-me muito bem recebida, muito acarinhada, aprendi muito convosco, porque eu acho que vocês também têm um trabalho muito maravilhoso num país tão grande, que valoriza também, através do design, os vossos valores e a vossa identidade. E, portanto, eu acho que estas trocas são sempre, para mim, são sempre um prazer, e por isso aceitei este vosso convite com muito prazer.
Espero agora que possa também partilhar o meu conhecimento. Eu não vou falar das vossas experiências, vou falar das nossas, porque das vossas vocês conhecem mais do que eu. E é um bocadinho também a forma que eu tenho de mostrar aquilo que se faz em Portugal e o que se faz também agora na academia. Pode ser assim? Estão a ver o primeiro slide, sim? Sim, design mais artesanato na significação dos territórios. Muito obrigada. Pronto, então eu vou falar sobre este tema e vou explicar porque é que eu considero que este tema é um tema contemporâneo em design. E começo logo por tentar explicar o que é o meu entendimento sobre artesanato e o meu entendimento sobre design. E eu entendo neste contexto que o artesanato é o conhecimento tácito do artesão, intergeracionalmente transmitido, e o produto desse conhecimento e os serviços que lhe estão associados. Isto significa que não é só os produtos do artesanato que me interessam, ou que eu tenho vindo a trabalhar, mas é sobretudo o conhecimento que dá origem a esses produtos e as próprias pessoas, ou seja, os artesãos, que eu considero fundamentais para um entendimento de artesanato. E sem pessoas nós não conseguimos ter produtos, nem conseguimos ter vida. E, portanto, aqui as pessoas são muito, muito importantes. Os artesãos são muito, muito importantes na minha investigação. Por outro lado, eu tenho aqui uma definição de design que é de um conterrâneo vosso, que é de Marcelo Rosenbaum, que devem conhecer bem, mas que eu acho que, de uma forma muito, muito sintética, diz aquilo que eu considero que o design deve ser hoje neste contexto. E o que ele diz é que o design é, neste contexto, a capacidade de olhar para uma cultura, descobrir, despertar e potencializar os seus valores essenciais. Transcende o objeto, desenha relações, recria formas, liga pessoas e compartilha ideias. E, portanto, aqui, mais uma vez, as pessoas são valorizadas nesta definição, tal como eu valorizei, ou tentei valorizar também as pessoas na minha definição de artesanato. Bom, a grande pergunta desta aula é como é que poderão os diálogos entre o artesanato e o design contribuir para a significação, ou se quisermos ressignificação, porque todos os territórios já têm um significado, na verdade, dos territórios contemporâneos. E interessa-me perceber, dar resposta a esta pergunta realmente nos territórios hoje. Eu não tenho uma visão saudosista do território, não acho que se deva fechar os territórios no sentido de os tornar pouco vividos, ou achar que as tradições têm que ser mantidas à força e fechadas de uma forma pouco espontânea, e acho que nós temos que perceber que todo o território é um território dinâmico. E nesse contexto, interessa-me perceber e entender o território não na perspectiva apenas geográfica, mas sentir que é o território das pessoas e o território dos objetos que as pessoas constroem. E, portanto, há aqui uma relação entre território geográfico, sociedade e paisagem artificial, na qual o designer tem aqui um papel fundamental, sempre teve ao longo da sua história, mas continua a ter. E antes de haver design, de facto, havia artesanato. Eu costumo dizer aos meus alunos de uma forma a brincar, mas na verdade o artesanato é tudo aquilo que também é produzido sem a ideia de projeto como nós temos desde o Renascimento, a ideia de projeto desenhado, não é? E o design tem essa capacidade de projetar aquilo que não existe desenhando. Portanto, eu acho que, por outro lado, os artesãos tiveram ao longo da história sempre, desde que o homem é o homem, a capacidade de construir objetos, muitas vezes sem desenhar, ou seja, pela experiência de o fazer. E eu acho que esta troca de saberes entre design e artesanato pode ser, de facto, muito benéfica e pode acelerar, hoje, na nossa contemporaneidade, novos processos de criação. Neste meu entendimento de território, enquanto lugar civilizacional, eu costumo priorizar um geógrafo, que é o Tuan, e o conceito de topofilia. Ele define a ideia de que nós só quando vivemos um determinado espaço é que esse espaço, e quando temos memórias e construímos a experiência, é que esse espaço pode ser, de facto, um lugar. Eu aos meus alunos também costumo falar, às vezes, de nomes de cidades que eu acho que eles nunca foram. Por exemplo, Bangalore é uma cidade que eu uso, que quase ninguém vai na Índia, ou poucas pessoas vão daqui de Portugal à Índia, é essa cidade, mesmo quando vão à Índia, vão a Goa, vão às nossas cidades que têm a ver com Portugal. Portanto, Bangalore para a maioria dos meus alunos não significa rigorosamente nada, é um nome, porque ninguém associa nada àquele território.
E, portanto, realmente só quando nós temos a experiência de um espaço, de um determinado território, é que nós conseguimos ter o conceito de lugar. E este geógrafo humano diz que, de facto, a ideia de pausa no território é que nos permite ter o sentido de pertença. Bom, por outro lado, porquê falar de artesanato também hoje? Nós temos os paradigmas passados, o nosso imagético daquilo que seriam os nossos antepassados. As minhas avós já não têm esta imagem, mas as minhas bisavós tinham esta imagem. E, de facto, a mobilidade que elas tinham era muito, muito reduzida. E, portanto, o sentido de vivência do espaço, do lugar da sua origem, para elas tinha um valor muito grande, mas que elas não valorizavam, porque era a experiência que elas tinham ao longo da sua vida. Hoje em dia, nós sabemos todos que nós andamos de uma forma muito acelerada, agora com a pandemia, se calhar, por um lado, felizmente, menos acelerada, por outro, gostaríamos de continuar a viajar, mas, de facto, mesmo estando no mesmo espaço, como eu hoje estou aqui em Aveiro, estou a falar convosco em São Paulo e para o Brasil e, se calhar, para outras pessoas que estão noutros territórios. E, portanto, esta ideia de mobilidade, que às vezes também não é física, mas que é virtual, é uma realidade hoje em dia. E, se calhar, por vivermos nestes tempos mais acelerados, mais dinâmicos, mais virtuais, talvez também por isso valorizemos mais aquilo que nos permita pequenas pausas ao longo das nossas vivências. Segundo dados da UNEP, de 2011, estes dados são de 2011, mas na verdade isto mantém-se as estatísticas, mais de 60% da população viverá em 2030 em espaços multirrelacionais, ou seja, nestes paradigmas que estão aqui do lado direito, porque eu costumo também dizer que nós temos que perceber que se calhar ainda há muitas pessoas hoje em dia que vivem no paradigma que eu costumo dizer que seria o paradigma das minhas bisavós. Portanto, esta relação entre o hoje e o ontem é uma relação que nós temos que perceber que as pessoas vivem em várias partes do mundo de formas muito diversificadas, se calhar em vários lugares ou na mesma rua também de formas muito diversificadas, e esta ideia de viver com o outro e aceitar as vivências do outro, eu acho que são... Esta ideia de aceitação, para mim, é muito importante e é muito importante também para o entendimento da produção em design na contemporaneidade. Bom, então esta ideia de experiência identitária, que tem um bocadinho a ver com aquilo que eu um bocadinho estava a dizer do Tuan, eu acho que a ideia de espaço, como eu há bocadinho estava a dizer, é sempre muito mais abstrata que a ideia de lugar. Por outro lado, quando nós começamos a conhecer um determinado território, nós começamos a conferir-lhe valor. E esse valor permite-nos criar, muitas vezes, sentidos de pertença ou não pertença, de acordo com as nossas experiências, se elas forem positivas ou se forem negativas de determinado espaço. E, por outro lado, também nos permite essa vivência nos territórios, perceber e entender as culturas do lugar. E aqui não me interessa a cultura escolástica, ou seja, aquela cultura que nós aprendemos nas escolas, mas interessa-me a cultura do conhecimento das comunidades locais, que na verdade elas adquirem com vista à sua própria sobrevivência e a uma vivência cada vez melhor, de preferência. Bom, eu não sei se estou a falar muito depressa, se tiver, digam por favor, que eu às vezes falo um bocadinho depressa. Então estes lugares, estes territórios contemporâneos, são, na verdade, lugares em transformação acelerada e são cada vez, apesar da pandemia, continuam a ser lugares de transformação acelerada. E cada vez mais as dinâmicas são intersubjetivas, ou seja, cada vez mais as pessoas individualmente têm vontades diferentes de fazer coisas. E é comum, nós hoje estamos numa cidade muito urbana, como por exemplo, sei lá, o centro do Porto, ou o centro de Lisboa, ou imagino que talvez o centro de São Paulo, e gostarmos de ter, por exemplo, uma horta urbana, ou uma mini horta nas nossas cozinhas. Portanto, esta nossa vontade de ter um contacto com o território, na verdade, e a presença cada vez mais em grandes centros urbanos das hortas urbanas, significa que as nossas formas de viver cada vez mais vão diluindo as fronteiras entre os territórios urbanos e os territórios rurais.
Em Portugal, eu aí no Brasil não sei as vossas experiências, mas aqui em Portugal é muito comum, na mesma família, isto continuar a acontecer, na mesma família e na mesma casa viverem várias gerações. Ou seja, nós continuamos a ter, se calhar, muitas vezes a avó que vive com os filhos e que vive com os netos e que vive com os bisnetos. Isto é uma realidade que ainda acontece. Ou então, em relações de vizinhança muito próximas. E as pessoas têm, no mesmo espaço, têm vivências completamente distintas. E se calhar a avó ou a bisavó nunca pegou no computador e se calhar o neto ou o bisneto passa muitas horas por dia a ter aulas hoje em dia, por exemplo, à distância em computadores. E eu penso que esta realidade é uma realidade que não acontece só em Portugal e que se calhar é transversal a muitos outros lugares do mundo. Bom, por tudo isto que eu tenho estado aqui a falar e relembrar, porque eu acho que isto na verdade é de conhecimento comum, a abordagem ao mundo também único, eu julgo que morreu. Eu costumo também aqui falar que a ideia de que muitas vezes quando nós íamos comprar um carro, ou quando os meus pais ou os meus avós iam comprar um carro, compravam o carro que havia no stand. Hoje em dia, quando nós vamos comprar um carro, pelo menos aqui em Portugal a ideia é essa, nós escolhemos a cor dos estofos, escolhemos a cor dos vidros, escolhemos a cor das luzes e, portanto, cada vez mais queremos um produto, apesar da indústria automóvel ser uma indústria massiva, queremos ter produtos muito diferenciados e, portanto, já não compramos o carro que existe no stand na cor que existe no stand. Nós fazemos encomenda e fazemos a encomenda de uma forma detalhada e pormenorizada. E por isso eu penso que, pelo menos em Portugal, e eu julgo que na Europa também, a abordagem ao mundo também único morreu. E, portanto, já não é mais como o Ford dizia, todas as pessoas podem escolher a cor do seu carro, desde que todos escolham preto. Era assim que ele fazia a publicidade aos seus automóveis. Bom, então o que é que acontece em Portugal? De facto, Portugal é um país muito pequenino, ao contrário do Brasil, mas eu considero que também é extremamente rico e diversificado à escala portuguesa, como é evidente. Não podemos comparar Portugal com o Brasil, porque estamos a falar de escalas completamente diferentes e Portugal, de facto, é um país muito, muito pequenino. Contudo, apesar de Portugal ser um país muito pequenino, nós também ainda tratamos muito mal os nossos recursos, ou seja, quando temos recursos maravilhosos, mas que ainda temos muita dificuldade em explorá-los de uma forma ética e sustentável. Apesar de tudo, temos vindo a melhorar, eu acho que nos últimos anos, bastante. Esta fotografia que está aqui, e que Luís Vuitton à portuguesa, foi uma fotografia que eu tirei no Chiado, em Lisboa. O Chiado, para quem não conhece Lisboa, é talvez uma das zonas mais emblemáticas e mais cosmopolitas da cidade de Lisboa. E, portanto, nós continuamos, esta fotografia foi tirada em 2015 e nós continuamos em 2015 a tratar assim o nosso artesanato, que é de uma beleza, considero eu, muito grande, mas é assim que nós o vendemos num bairro cosmopolita como o Chiado, em Lisboa. Bom, o que é que acontece em Portugal e como é que é a indústria portuguesa? Ao contrário daquilo que, se calhar, as pessoas imaginam, a nossa indústria é de pequenina dimensão. Ou seja, 95,5% da nossa indústria, isto em 2010, agora os valores andam à volta dos 93,3%, portanto, continua a ser um valor muito, muito, muito grande. A nossa indústria tem menos de 10 pessoas e os seus processos são muito próximos de processos artesanais. A maioria destas empresas tem realmente processos artesanais. E, portanto, isto significa que quando eu falo de artesanato e quando eu falo de indústria portuguesa, se calhar a indústria portuguesa é, na sua maioria, uma indústria artesanal. E, portanto, faz todo sentido que eu falo de design de artesanato hoje no território português. Porque nós, se produzimos para a nossa indústria e se fazemos design para a nossa indústria, temos que perceber que a produção da nossa indústria continua a ser bastante, eu diria muito, artesanal, porque anda na ordem dos 90%. Isto para mim não foi uma surpresa quando fiz esta investigação em 2012, 11, 10, portanto são estas datas, mas foi para mim uma surpresa perceber que na Europa estes valores são muito semelhantes.
ou seja, mesmo na Alemanha, que é considerado um país muito desenvolvido, a sua produção, a sua indústria continua a ter processos muito, muito, muito artesanais. Nós temos aqui também em Portugal grandes indústrias, mas estas grandes indústrias associam sobretudo a empresas da área da energia. E, portanto, tem um setor muito específico e, portanto, muito pouco diversificado ainda em Portugal. Bom, então o que é que eu acho que o design pode fazer neste Portugal, que é rico, que é diversificado e que é ainda também, que tem que trabalhar necessariamente com uma indústria que tem processos muito artesanais de produção. Por um lado, deve identificar as potencialidades do próprio território e depois tem a obrigação, na minha opinião, não só de as identificar, mas de lhes dar visibilidade, amplificando-os. Isto é, potenciar um recurso local, reinventando a tradição ao criar um conjunto inédito de produtos, artefactos, dispositivos e serviços como veículo de transporte de uma cultura local a um território global. Aqui é importante a ideia de território local a um território global. Nós somos também, é um país pequeno, mas também tem uma população diminuta. E, portanto, nós temos que produzir e temos que pensar que as nossas produções não podem ficar restritas ao mercado português. Devem ser também pensadas para o mercado global. E felizmente as produções de grande qualidade portuguesas de facto alcançam os mercados globais com grande sucesso. Bom, eu nesta investigação que eu fiz para o meu doutoramento, desenvolvi um trabalho que foi de identificar alguns designers, alguns arquitetos que já no seu trabalho, normalmente, também se inspiravam na tradição portuguesa e juntei uma série de exemplos, como eu aqui tenho, por exemplo, o arquiteto Cisa Vieira, que desenvolve um candeeiro inspirante numa luminária portuguesa, o arquiteto Eduardo Souto de Moura, que cria uma jarra, a jarra mão aberta, que se inspira numa jarra também de tradição portuguesa, de cerâmica. O Fernando Brizio, que é um designer português, que revisita os bancos de paus e os crochês feitos de produção artesanal e redesenha um novo banco. O Miguel Vieira Batista, que também é um designer português e que projeta este aparador a partir de uma reinterpretação do azulejo português, que é muito presente nas fachadas das nossas casas, aqui em Portugal. E a malga do Francisco Providência, que poderia revisitar, não sei se revisita na sua origem, mas que poderia visitar a nossa tradição de beber vinho verde muito fresco em malgas no norte de Portugal. É muito importante beber este vinho em malgas de cerâmica, porque se ele tingir, como está ali naquela caneca do lado esquerdo, significa que o vinho é bom. Se não tingir, os peritos em vinho duvidam que o vinho seja de facto bom, que seja um bom vinho verde. E por outro lado, a cerâmica também permite naturalmente, sem levar ao frigorífico, manter o vinho muito fresco, como é necessário para se beber com qualidade este vinho tinto verde. Bom, também ainda na minha investigação, nós temos o Instituto de Emprego e Formação Profissional que fez um levantamento em todos o território português e está compilado este levantamento num documento escrito e datado, portanto é pena porque não estando todos estes dados numa plataforma virtual, estes dados estão de forma estática e portanto já estão todos eles ultrapassados. Eu fiz um levantamento das técnicas artesanais portuguesas e concluí que são estas que eu tenho, que estão aqui neste slide que eu apresento agora, que são a cerâmica, a tecelagem, a ourivesaria, os artefactos em pele, as rendas e bordados, artefactos em vidro, artefactos em metal, artefactos em pedra, artefactos em osso e chifre, entrançados de fibras vegetais e artefactos em madeira e cortiça. Bom,
As técnicas em si, confesso que quando as levantei, este conjunto de técnicas, para mim não foi muita surpresa. Eu gosto bastante, já antes de investigar de uma forma mais séria para o meu doutoramento, já era uma apaixonada desta temática, e portanto sabia que estas técnicas estavam presentes no território português, mas quando as fui localizar no território de Portugal, nomeadamente só tenho aqui o território de Portugal continental também, mas também o fiz nas Madeiras, na Madeira e nos Açores, nas ilhas, percebi-me que a localização destas técnicas artesanais estão maioritariamente naquilo que nós chamamos o território desenvolvido de Portugal, que vai da faixa de Setúbal até à zona norte do Porto, ou seja, que anda por aqui, nesta zona, que é considerada o território mais evoluído e mais desenvolvido de Portugal. É engraçado porque isto vem confirmar aquela ideia de que eu tinha de que em Portugal os territórios já não eram só urbanos e também não eram só rurais, mas são urbanos ou rurais. De facto, nós temos, nessa perspectiva, somos um território que é muito demonstrativo daquilo que irá acontecer, penso eu, em outros territórios por este mundo fora. Bom, depois, logo de seguida de fazer o levantamento destas técnicas artesanais, a mim interessava-me, e porque estava também a fazer, tinha uma relação forte com o design, e queria perceber de que forma é que estas técnicas artesanais já tinham influenciado por novos projetos em design. E fiz um levantamento de projetos no território português, a partir destas duas premissas que tenho aqui. Ou seja, eram projetos realizados a partir de leituras de património português, nos quais o artesanato era engenho inovador de criatividade em design. E, simultaneamente, eram projetos nos quais é possível observar processos experimentais de cocriação de valor. Isto é, o que é que isto significa? Significa que não havia uma dependência entre o artesão e o designer. Nem o designer era contratado apenas para desenvolver uma tarefa pelo artesão, nem o artesão era contratado apenas para desenvolver uma tarefa pelo design. Havia, de facto, um processo de cocriação nestes projetos. Também, de outra forma, eu teria... Para mim, esta última premissa foi fundamental, porque de outra forma eu teria a indústria portuguesa, os 90 e tal % da indústria portuguesa para investigar e não teria tido tempo, nem teria tido capacidade de o fazer, mesmo que tivesse muito tempo. E não era isso que me interessava, de facto interessava-me perceber muito bem como é que estes projetos de cocriação aconteceram em Portugal, qual eram as suas origens, em que zonas de Portugal é que eles estavam a acontecer, e isso percebi que eles acontecem de uma forma diversificada de norte a sul de Portugal, e consegui reunir um conjunto de 34 projetos que aconteceram, sobretudo, 2 deles na última década do século XX e os outros já no século XXI. Portanto, são projetos muito recentes. Por outro lado, depois de eu ter percebido este conjunto de 34 projetos, eu percebi que destes 34 projetos, apenas 7 projetos estavam no mercado, ou seja, estes 34 projetos aconteceram todos, mas, na verdade, os únicos que acontecem e que ainda hoje permanecem no mercado, são apenas 7. E então, desses 7, que me pareciam que eram projetos mais positivos, porque tinham conseguido de uma forma autónoma permanecer no território de uma forma mais perene também, portanto há aqui uma ideia de autonomia e de duração no tempo e no espaço. Eu tentei fazer um levantamento de que técnicas é que estávamos a falar e percebi que estávamos a falar de ourivesaria, de tecelagem, de produção e transformação de alimentos, de cerâmica, de entrançados de fibras vegetais e, por último, de trabalhos em madeira e ou cortiça. Bom, então estas 7 técnicas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que eu tenho que são 6, que estão aqui, não são 7, eu fui também perceber qual era a origem destas técnicas e percebi, naturalmente, que tem uma origem muito mediterrânica, algumas têm ainda influência da América do Sul, outras da Ásia. Na verdade, nós também tivemos relações com grandes, enquanto portugueses, tanto com a Ásia como com a América do Sul, portanto é natural que tenhamos sido influenciados por estes dois territórios longínquos do território de Portugal e naturalmente pelo Mediterrâneo, como é evidente, e por África também. Portanto, a origem destas técnicas que hoje estão no território de Portugal, elas acontecem neste território antes de Portugal ser português,
antes de Portugal existir, não é? Portanto, já estão neste território geográfico entre nós simples de ele ser português, portanto não havia o país, mas já tínhamos cá estas técnicas e já tinham muitas influências. E, portanto, também não são técnicas que estejam estagnadas no tempo, e elas próprias recebem muitas influências das outras pessoas e dos outros territórios pelos quais vão viajando. E, portanto, continuam também elas a sofrer muitas mutações enquanto técnicas. E isso para mim foi interessante perceber, portanto, não só a ideia de que as técnicas não são formas de fazer que não são imutáveis, e que elas estão neste território, de facto, há muito, muito tempo. E quando eu digo há muito tempo, é mesmo há muito tempo, é desde o Paleolítico. E, portanto, é de facto há muito tempo, Paleolítico Superior. Bom, então, depois, após a análise destes 34 projetos, foi possível perceber que existem processos transversais que permitiram estabelecer 7 princípios que conduziram a propostas teóricas de análise entre os diálogos do design com as técnicas artesanais. Aqui interessava-me também perceber, porque na verdade o design está sempre associado a produtos mais urbanos e o artesanato está sempre associado a produtos mais rurais, mais sólidos, mais determinados, e portanto se calhar a um mundo mais rural e mais associado à experiência. E por outro lado o design tem a capacidade, enquanto, uma vez que utiliza o projeto, usar linguagens e conhecimento codificado. Esta ideia de trabalhar a experiência e a linguagem era um assunto que a mim também me interessava bastante. E por outro lado, sentir que cada vez mais as pessoas precisam de estar umas com as outras, nós cada vez, agora neste momento de pandemia, isso ainda acontece de forma mais vincada, e a ideia de que nós precisamos de renovar aquilo que eu desenhei também de experiência sensível, ou seja, dos afetos, do tocar, do sentir, e que não podemos viver só em mundos completamente virtuais. E, portanto, parecia-me que havia também aqui, por esse lado, da necessidade que o homem tem de renovar a experiência sensível, uma hipótese também muito grande de exponenciar e de valorizar o artesanato, que em Portugal, hoje em dia, está claramente numa fase de expansão. Bom, o primeiro princípio, que é o princípio do renascer da técnica, que está relacionado com uma zona de Portugal, que é a Serra do Monte Muro, com as capuchinhas do Monte Muro, e com a estilista Helena Cardoso. De facto, isto foi ainda na década de 80 do século passado, portanto este é um dos projetos do século XX, final do século XX. Este território era um território, um dos mais pobres da União Europeia, europeu, portanto, de considerado mundo muito desenvolvido, portanto é um território muito, muito, muito pobre, em que estas senhoras artesãs sabiam tecer tecidos, mas as suas mães não queriam que elas fossem artesãs, porque achavam que elas iriam morrer de fome e, portanto, queriam que elas fossem servir para o Porto. Elas, de facto, foram servir para o Porto, mas como tinham já o 12º ano, matricularam-se num curso de costura e tiveram a sorte de se deparar com uma série de formadoras e de professoras excelentes, entre as quais Helena Cardoso, que perceberam que tinham ali umas senhoras que não eram só, que na altura eram umas meninas, que eram, por um lado, que tinham conhecimento muito específico, porque sabiam trabalhar muito bem o tear e produzir belos tecidos, tinham problemas relativamente com a família, porque as famílias achavam que se elas continuassem a fazer aquele trabalho que as mães faziam, iriam ter muita dificuldade de sobrevivência, mas elas também estavam muito determinadas a não quererem servir, a não quererem ficar no Porto e quererem voltar para a sua terra de origem, precisamente para Monte Muro. E então, numa destas viagens que estas professoras fazem com as artesãs a Monte Muro, apercebem-se que há uns sacos de batatas que são feitos por estas senhoras e pelas mães delas, que são de uma beleza extraordinária e que não são nada valorizados. E a partir daqueles sacos de batatas é desenvolvido todo um projeto que hoje é possível de vocês verem todos através do site das Capuchinhas de Monte Muro. Elas continuam a trabalhar juntas, é um projeto que vingou e hoje são as artesãs que, depois de todo este processo, que é muito longo, eu só sobre este projeto podia estar aqui a falar 1 hora, não posso, não tenho tempo agora convosco, mas
que é muito interessante perceber que, de facto, este projeto começou desta forma, pelo facto destas senhoras não quererem servir no Porto e pelo facto de quererem voltar à terra e terem tido umas excelentes professoras, entre as quais está a Helena Cardoso, que permitiu que elas desenvolvessem um projeto que hoje está no território e que contrata designers portugueses, vários designers portugueses para continuar a ser desenvolvido e que faz parcerias com designers como, por exemplo, com origem japonesa, por exemplo, entre outros. Bom, eu tenho aqui um pequeno filme que vai começar da produção das Capuchinhas e da Helena Cardoso. Bom, o segundo princípio da academização é que demonstra alguns projetos inseridos nos cursos superiores de design. De facto, as escolas de design em Portugal também perceberam que há uma grande mais-valia em trabalhar com os artesãos
em compreender os processos artesanais, e isso tem acontecido desde sobretudo no século XXI, ou seja, já nas últimas décadas, e em várias escolas de design em Portugal, tem-se vindo a desenvolver projetos que partilham conhecimentos com artesãos e que desenvolvem projetos em colaboração. Temos aqui alguns exemplos. Este é um projeto que foi desenvolvido com a Escola Superior de Arte e Design em Matosinhos. Aqui estamos a desenvolver joias com joalharia, com a Ana Campos, que é uma estilista, e em que aqui os próprios alunos foram os artesãos, ou seja, eles aprenderam as técnicas de joalharia e desenvolveram os próprios projetos. Muitos destes alunos têm desenvolvido carreiras profissionais a partir do desenvolvimento destas técnicas. Tenho aqui o exemplo, por exemplo, da Joana Caldeira, da Carla Castiano, que são alunas que não estão sequer, muitas vezes, alunas não, neste momento já são designers, mas que têm desenvolvido a sua vida profissional, não só em Portugal, mas sobretudo no estrangeiro, ou seja, conseguiram levar para além do território português saberes, fazeres portugueses. E temos este exemplo da Liliana Guerreiro, que eu considero um dos melhores exemplos portugueses. Ela trabalha só com os artesãos, o João e Guilherme Rodrigues. Todas as obras dela são assinadas pelos artesãos, os preços também são combinados com os artesãos e ela está nas melhores orivesarias do mundo inteiro. E também tem peças à venda no MoMA, em vários MoMAs. E temos o terceiro princípio da amplificação da técnica, em que por vezes não é preciso fazer nada aos produtos, basta só cuidá-los nas suas embalagens. Isto também foi possível e acontece cada vez mais em muitos produtos artesanais portugueses, às vezes, e muitas vezes e cada vez mais também por iniciativa dos próprios artesãos, que percebem que têm um produto diferenciado, mas que têm que o comunicar bem. E, portanto, são eles que vão à procura dos designers para virem a desenvolver partilhas e novos negócios em colaboração. O quarto princípio da sustentabilidade, que acontece... Há menos exemplos deste quarto princípio do que dos outros, porque são comunidades que vivem de uma única técnica artesanal, como acontece, por exemplo, em São Pedro de Corval, em Portugal. Vive única e exclusivamente da produção de cerâmica, mas que, contudo, no início do século XXI, estava numa situação socioeconómica muito deprimida. Foram desenvolvidos uma série de projetos e isto é uma das coleções que tem tido mais sucesso. Infelizmente o artesão paulino já faleceu, portanto neste momento é produzida por outros artesãos, mas que é demonstrativa esta coleção que de facto é possível reabilitar territórios, criar roteiros de dinamização dos próprios territórios, das oficinas, workshops, etc., através de uma técnica artesanal que estava numa situação de corria riscos de desaparecer, porque de facto estava numa situação, do ponto de vista económico, muito frágil. Estas são as peças que eu acho que são de facto muito interessantes e que têm muito a ver com as nossas vivências, com as nossas tradições portuguesas. O quinto princípio, técnica, lógica e cultura, eu estou a acelerar um bocadinho porque olhei para o relógio, peço desculpa, que tem a ver com interpretações semióticas dos territórios, no entendimento de se perceberem os espíritos dos lugares, ou seja, aquilo que os lugares significam. Considero que este projeto, o projeto TASA, que é um projeto que se iniciou com os designers Álvio Nascimento e Cátia, são dos projetos mais interessantes em Portugal. Na verdade, o que estes dois designers fizeram foi, porque conheciam bastante bem o território, nomeadamente o Álvio, que é do território do Algarve, portanto temos aqui o distrito, o antigo distrito do Algarve, agora já não há distritos, portanto isto é no sul de Portugal. Há uma comunidade de artesãos dispersa neste território e o que o Álvio fez foi relacioná-los entre eles e dar-lhes a conhecer que eles podiam fazer trabalhos misturando os seus conhecimentos e as suas técnicas. Este projeto inicia-se de uma forma muito interessante porque, na verdade, ele surge de uma encomenda falta-me agora a designação, da Comissão de Coordenação da Região Sul, do Algarve, que encomenda ao Álvio produtos com identidade portuguesa para ser vendidas aos turistas algarvios.
Portanto, ele, a partir desta encomenda, faz este trabalho belíssimo de reconhecimento do território e de dar visibilidade ao próprio território, não desenvolvendo propriamente produtos sozinho, mas desenvolvendo produtos com artesãos e colocando os artesãos a desenvolver produtos uns com os outros. Isto é um exemplo, que é um exemplo de uma garrafa de medronho, que junta um produtor de medronho que tinha a sua produção completamente certificada, mas que a vendia numa garrafa completamente banal, e que com este projeto começa a vender o seu medronho numa garrafa em cerâmica, com a marca Talordinha, e que transforma esta garrafa banal, este produto vendido de uma forma não valorizada, num produto distinto no mercado. Bom, na sequência deste projeto TASA temos alguns prémios internacionais, nomeadamente este em Milão, em 2014, que é um berço feito em cortiça, todo executado por artesãos portugueses, e que permitiu e que valorizou de facto não só o design e o design artesanal, mas também deu a conhecer a possibilidade ao mundo de desenvolver novos produtos em cortiça, e de facto hoje em dia nas nossas lojas em Portugal cada vez se vêem mais produtos desenvolvidos a partir da cortiça. Eu não sei se sabem, mas nós somos, apesar de sermos muito pequeninos, somos o maior produtor de cortiça a nível mundial, e portanto faz todo sentido que transformemos a cortiça em Portugal em produtos com mais valor acrescentado, em vez de a vendermos a granel como fazíamos até há muito poucos anos. Por outro lado, o sexto princípio, que é a forma do conhecimento da técnica, que é um grupo de jovens designers que começa hoje também a perceber que estas técnicas têm que ser registadas. Isto é um exemplo, que é o projeto em aberto. Este projeto também já ganhou vários prémios internacionais e nacionais, mas na verdade o que este projeto tem de maravilhoso é que são registados as formas de fazer, e estas formas de fazer, que depois são possíveis este projeto também está na internet, podem depois estudá-lo bem. É possível, a partir destes registros, voltar a refazer e a fazer e a usar processos artesanais que para muitas pessoas são desconhecidos. E por último, o sétimo princípio, que é o da politização da técnica. Em Portugal, nomeadamente em finais, eu diria já no início do século XXI, os políticos também perceberam que o artesanato dá visibilidade à própria política e aos próprios territórios. E muitas vezes acontece que são as entidades políticas que vêm também fazer encomendas aos artesãos e aos designers, porque são, na verdade, projetos que não custam muito dinheiro e que dão grande visibilidade aos territórios, nomeadamente como acontece, por exemplo, nas capitais europeias da cultura, em que quase todas as capitais europeias da cultura que aconteceram em Portugal têm sempre projetos de artesanato. Eu própria fui convidada para desenvolver este, em Guimarães, que é o projeto de editoria, que tive que trabalhar obrigatoriamente, fazia parte da encomenda, digamos assim, do projeto, trabalhar com designers europeus e trabalhar com artesãos portugueses. Então, uma questão, este projeto, como aconteceu em Guimarães, eu restringi os artesãos, não eram portugueses, eram portugueses, mas eram todos de Guimarães, do concelho de Guimarães, e trabalhei com um conjunto de artesãos de Guimarães e com um conjunto de designers europeus que era assim que estava previsto. Foi um trabalho muito interessante. Eu inicialmente achava que a língua ia ser um problema, de facto não foi, apesar dos artesãos não falarem inglês, não falarem francês, não falarem espanhol, mas todos se entenderam muito, muito bem. Aqui temos dois designers com duas artesãs, e aconteceu tão bem que este projeto continua a crescer, e continua a crescer não na forma ainda enquanto editoria, porque o projeto chamava-se Editoria Artesanato e Design. Vamos agora, se calhar, iniciar o segundo editoria, mas as parcerias que foram estabelecidas entre os artesãos e os designers permitiram que eles individualmente continuassem a desenvolver projetos juntos, em alguns casos. Bom, este é outro projeto, que é o projeto da Agricultura Lusitana, que é desenvolvido nas aldeias de xisto. As aldeias de xisto é um conjunto de aldeias no território no centro de Portugal,
que é liderado pelo professor, pelo designer João Nunes, meu colega aqui em Aveiro, João Nunes, de quem eu tenho muita admiração. De resto, eu acho que posso dizer, sem mentir, que o designer João Nunes e a designer Helena Cardoso são as duas pessoas mais velhas, digamos assim, acho que eles não vão ficar zangados se me ouvirem a falar agora, e que começaram a dar visibilidade a esta tradição portuguesa do artesanato, associando-a ao design. Eu tenho aqui um filme, gostaria que vissem, ele é pequenino. Este filme é sobre os projetos das aldeias de xisto. A geologia e a morfologia do território das aldeias do xisto determinam os seus relevos de cumes arredondados e vales profundos, a sua paisagem ondulante e os tipos de construções que milhares de anos de ocupação humana aqui foram deixando. A Rede das Aldeias do Xisto é um projeto de desenvolvimento sustentável de âmbito regional liderado pela AD Xistur, Agência para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias do Xisto, em parceria com municípios da região centro e operadores privados. As aldeias do xisto regem-se por valores de sustentabilidade ambiental e social, afirmando-se como um destino de qualidade para viver e criar. É um território com alma. As aldeias do xisto são um laboratório vivo. Chamam a si o papel de agente experimentador e atuam a partir de 3 vertentes: estratégica, social e produto. Este território tem vindo a afirmar-se como espaço de liberdade para a experimentação e reinvenção da simbiose mão-natureza-cultura. Um grupo de artífices ligados aos elementos à solta esteve na gênese deste caminho. Para as aldeias do xisto, impunha-se criar uma família de produtos novos e significantes. Ao integrar o design como ferramenta projetual, lançou-se o primeiro projeto do que viria a ser uma trilogia. Água Musa, L4Craft, Agricultura Lusitana. Água Musa. A água foi a inspiração para o relacionamento craft-design-natureza. O saber fazer e a cultura de projeto proporcionaram uma nova direção nos argumentos e narrativas dos artefactos. A metodologia define um plano de ação. Foi de grande importância a viagem feita pelo território, as visitas às unidades de produção, as explicações sobre a biologia do lugar e a pesquisa exaustiva das relações da água com o território. A ligação entre a equipa de design e os artífices foi plena. Nas residências, nas visitas aos ateliês, na discussão dos detalhes e na seleção final dos produtos. O projeto mostrou-se na EUNIC 2013, Feira Internacional de Arte e Design, em Karlsruhe, na Alemanha. O impacto causado leva a organização da feira a propor às aldeias do xisto que representem Portugal como país convidado na edição de 2015. É a partir do espírito do lugar que surge este segundo projeto. L4Craft dá continuidade à presença na EUNIC em 2014. O projeto L4Craft desenvolve-se a partir das 4 unidades territoriais: Serra da Lousã, Serra do Açor, Zezer e Tejo-Ocreza. Um artista residente em cada uma delas convidou outros criadores para, em conjunto, desenvolverem artefactos significantes do espírito do lugar.
Na Cerdeira, cria-se uma peça em madeira e cerâmica, uma evocação da tradicional francela, mesa onde se preparava o queijo. Em Janeiro de Cima, as peças franjinha e puxadinha combinam a tecelagem e a madeira da Serra da Gardunha e celebram a pastorícia. Na bem feita, o feltro e o vidro dão corpo à taça couve, que evoca os terrenos férteis e as práticas agrícolas. Na Foz do Cobrão, o objeto junta a joalharia à cerâmica. A gargantilha, bateia, representa o movimento circular dos sedimentos no utensílio utilizado pelos garimpeiros do Tejo ou Creza. A agricultura lusitana é uma reflexão a partir da realidade das aldeias do Xisto e da cultura lusa, emergindo nos valores do território e do espírito português. Chama a atenção para este riquíssimo património agrícola, percebido como a matriz que moldou a identidade dos lugares. O projeto Agricultura Lusitana, que representou Portugal na EUNIC 2015, teve a participação de mais de 150 pessoas que responderam à questão: onde está a agricultura no nosso pensamento? A agricultura lusitana manteve o relacionamento entre designers e artífices alargado a novos autores que acrescentaram ao portfólio novos artefactos de cutelaria, papel, cestaria, sapataria, burel, cobre, joalharia e tornearia de grande dimensão. Alunos de 9 escolas superiores de design portuguesas emergiram na realidade das aldeias e interpretaram a diversidade do território. Este convite nacional revelou oportunidades e chamou novos atores para o interior. Alunos do segundo ano de Design da Universidade de Aveiro integraram nos seus trabalhos a produção digital em ligação com o Fab Lab das aldeias do Xisto, materializando produtos baseados na iconografia local. Foi com base em instrumentos e tradições agrícolas, contos, lendas e biodiversidade que surgiram as reinterpretações de um candeeiro da IKEA realizadas pelos mesmos alunos. As escadas de madeira de castanheiro, tradicionalmente usadas para a apanha da fruta, são um exemplo do conhecimento vernacular. Foram feitas à mão por António Nunes dos Santos, seguindo técnicas que aprendeu com o seu pai. Do mesmo modo, as cestas de verga de castanho, usadas na colheita da cereja do Fundão, e a recriação das mantas tradicionais transportam para o contexto expositivo uma significação genuína do território. As entidades regionais e nacionais presentes na inauguração demonstram bem o impacto desta representação nacional e a sua importância para o país. A autóctone cabra charnequeira desempenhou um papel crucial na fixação e subsistência das populações, no equilíbrio ambiental e na economia local. É por isso o elemento icónico da agricultura lusitana. O projeto cruzou o pensamento de vários autores, permitindo uma visão renovada e mais ampla dos desafios. Bom, para terminar esta parte, os projetos de valorização do território implicam, de facto, como nós acabamos de ver, um conhecimento profundo dos lugares nos quais se realizam e a criação de uma rede de atores com competências transdisciplinares capazes de desenvolver um trabalho
relacional, cujo grau de complexidade varia, de facto, de projeto para projeto. Esta ideia de que o design não pode ser mais alguém que está sozinho no seu ateliê a trabalhar, mas que tem que viver, tem que se relacionar com todos e com o território. Por outro lado, também concluímos nesta investigação e neste trabalho que temos vindo a desenvolver, que quanto melhor conhecemos o mercado, possivelmente mais sucesso os projetos têm. De design com artesanato têm mais sucesso e mais possibilidades têm de permanecer no mercado mais tempo também. É muito importante que haja a ideia de que nós temos que desenhar, temos que preservar as memórias, temos que as identificar, mas que as temos que ressignificar. Não faz sentido continuarmos a desenvolver projetos artesanais de objetos que não fazem sentido para os nossos dias hoje e para as nossas vivências. Isto é algo que eu tenho muito, muito presente hoje, quando trabalho com os meus alunos, e acho que os artesãos também precisam de ver e de ter novas funcionalidades para os seus produtos. E, por outro lado, apercebi-me que ao longo de todo o trabalho que tenho vindo a desenvolver e do trabalho que os meus colegas têm vindo a desenvolver, que de facto há espaço para mais projetos de design e artesanato e que eles podem de facto contribuir para a valorização das identidades dos territórios, gerando fluxos económicos e culturais contributivos capazes de ressignificar os lugares. Isto, de facto, há bocadinho quando fui apresentada, falaram no meu livro, isto é a capa do meu livro, esta história que eu vos apresentei hoje, de alguma forma, está expressa neste livro também, e agora considero que, havendo emergência para novos diálogos, o que eu tenho vindo a fazer, desde 2015 até agora, é desenvolver uma série de trabalhos com alunos que continuam a desenvolver os princípios do relacionamento e a promover novos projetos de design e artesanato. Vou passar muito rapidamente, porque sei que estou a terminar o meu tempo, porque já ultrapassou o meu tempo. Isto é um projeto desenvolvido por Cátia Monteiro, que ela fez um levantamento dos pontos dos bordados portugueses e desenvolveu um projeto que neste momento é uma marca que está registada, que se chama Contar Contos e Acrescentar Pontos, que é a ideia de que estes pontos podem ser ensinados às crianças. Portanto, isto é uma coleção de lençóis que tem uma história impressa e que depois há um livrinho, uma espécie de instruções, de manual, que ensina a bordar as crianças. E, portanto, isto implica uma relação entre as famílias, entre pais, avós, vizinhos, como queiram, as pessoas que estiverem disponíveis para trabalhar com as crianças, e a ideia de que os lençóis podem ser não os lençóis que se compram, mas podem ser os lençóis daquelas crianças, podem ser o meu lençol. Isto é muito interessante porque também nós fizemos esta experiência com uma série de crianças em workshops e, de facto, os meninos que experimentaram os lençóis ficaram com muita vontade não só de aprender a bordar, mas também de ter os lençóis com a da marca Contar Contos e Acrescentar Pontos. Isto é uma forma, por um lado, de valorizar a indústria têxtil portuguesa e de diferenciar. Nós temos uma grande produção de indústria têxtil, muitas vezes só se produz em Portugal e o desenho não é nosso, mas este projeto é um projeto que demonstra que há a possibilidade de desenhar também e de produzir textos com grande inovação a partir do conhecimento e de desenho que é português. Desculpem que isto agora não passa, não sei porquê. Encravou. Bom, este é outro projeto que foi desenvolvido, agora está a passar muito rapidamente porque eu passei muito depressa. É um projeto de latoaria que foi desenvolvido por uma aluna minha, pela Ana Oliveira. É um projeto que foi desenvolvido já este ano e que surgiu um pouco de se ter observado a decadência da latoaria tradicional portuguesa, o envelhecimento dos latoeiros portugueses. Por outro lado, a desertificação dos territórios rurais. Normalmente os produtos de latoaria estão associados à agricultura e que hoje usam muitas vezes outros produtos produzidos em plástico que têm baixo custo. Bom, eu peço desculpa porque a produção de repente ficou mais
lenta. A Ana, com um dos artesãos, este artesão mais novo, que ela criou de facto uma rede de artesãos este ano para desenvolver este projeto, e integrou também a possibilidade de levar para a oficina do artesão a modelação 3D, que facilita a comunicação entre o designer e o artesão, e o corta laser, porque muitas vezes para o artesão também não é muito simpático, nem muito gratificante perder muito tempo a usar técnicas que podem hoje ser realizadas de outra forma muito mais eficaz, como por exemplo aqui o corta laser. E portanto os artesãos também agradecem que estas formas e estes processos mais inovadores lhes sejam apresentados e que possa introduzir estas novidades nas suas oficinas, como foi o caso que aconteceu com este projeto. Isto deu origem a uma coleção, a coleção Alato, da marca Latalusa, também uma marca que está a ser agora trabalhada e que eu espero que a aluna continue a desenvolver. Este projeto terminou já este mês, portanto é um projeto muito, muito, muito recente. Mas a aluna concluiu de facto que há espaço no mercado para este projeto Latalusa, como aqui está dito. Vou tentar, pronto, já temos aqui o início do catálogo, temos a embalagem também a ser trabalhada, temos a ideia de vir a desenvolver novos produtos, a Ana tem ideia noutros materiais, nomeadamente em latão, portanto há aqui uma aprendizagem que é muito interessante. Este é o projeto, um outro projeto, que não é propriamente não produz novos produtos artesanais, mas produz e dá visibilidade ao artesanato, nomeadamente neste caso específico, à produção de têxteis. Portanto, há aqui uma rota na zona de trabalho desta aluna, que é o caramulo, há a rota do linho. Para além da rota do linho, há mais estas rotas todas, em que o trabalho que foi aqui feito, estas rotas estavam muito mal comunicadas e houve aqui uma ideia de valorizar, através do design, também o próprio território e criar uma iconografia que permitisse identificar as próprias rotas, indo buscando elementos e formas que dessem, e as cores que saíssem do próprio território. E foi este trabalho que a Daniela Lopes fez, que eu considero de uma forma muito delicada e com resultados muito interessantes. Temos aqui uma das rotas, em que eu quase que consigo ler, e isto não era premeditado, aqui a palavra monte, não estava pensado que assim fosse, e a própria marca territorial, caramulo, a partir de uma planta endógena deste local. Bom, isto são aplicações dos próprios pictogramas em vários suportes, e que eu penso que é um projeto que ganhou e que pode valorizar o território, sendo um território, é o território de origem da própria Daniela, e eu acredito também que estes trabalhos que são feitos de uma forma académica, depois realmente tenham influência na vida destes novos designers que estão aí para o mercado. Este é um trabalho que foi desenvolvido com outra aluna na Madeira, que aqui tínhamos o desafio de valorizar as receitas tradicionais madeirenses. Algumas delas são de facto receitas do ponto de vista nutricional bastante pouco convenientes para uma alimentação hoje em dia, e o que esta aluna fez foi estudar a pirâmide da dieta mediterrânica. Foi muito interessante porque de facto nós temos na base desta pirâmide o encontro, as pessoas, a biodiversidade, a atividade, o descanso e não próprios produtos alimentares. Desculpem que isto está lento a ser passado, mas é o meu computador. E o que a Andreia neste caso faz é uma recolha de receitas tradicionais, espero que ande para a frente, a apresentação, e transforma em postais, que tanto os locais como os turistas da Madeira podem comprar e podem ter acesso às receitas, garantindo que uma coleção de postais permite fazer uma alimentação saudável ao longo de um dia. Eu não sei o que é que se passa, temos aqui os postais a serem vistos, de facto a apresentação está lenta, isto é a coleção dos postais, muito rapidamente. Apresento aqui um trabalho, eu penso que o Eliezer é foi meu aluno de mestrado também,
foi orientado por mim e por um colega meu, pelo Rui Roda, e há bocadinho eu disse no início desta apresentação que a indústria portuguesa tinha nos seus processos muito artesanato e muita manualidade. Isto é um exemplo claro disso. Isto estamos a falar da fábrica da Vista Alegre e do lado esquerdo temos aqui as folhas velhas. Isto são as folhas de limparem as máquinas das tampagens da cerâmica. Portanto, quando é preciso mudar o desenho para uma nova estampagem, as folhas é limpa a máquina em exaustão e vão-se propondo camadas de desenhos. E o que dá origem a estas folhas, que na fábrica chamam-lhe folhas velhas, que normalmente são lixo. O Eliezer descobriu estas folhas velhas, que não é uma descoberta, mas olhou para elas com outro olhar e produziu uma coleção de vários produtos. Aqui tem uma coleção de pratos. Todos eles são produtos únicos, a partir não da utilização de novos desenhos, mas da utilização dos desenhos que resultam da sobreposição de desenhos nas folhas velhas. Este é um projeto que eu acho muito interessante, que de resto o Eliezer continua a investigar, julgo eu, sobre este tema. Isto é um dado que eu tenho da Europa, eu não vou estar a ler porque julgo que vocês estão todos a lerem, mas na verdade tem a ver só com a ideia de que se nós fizermos durar mais os produtos que usamos, isto também tem impactos económicos e sociais e ambientais, o que é muito bom, como nós sabemos hoje, porque estamos de facto, todos sabemos que hoje estamos a consumir mais recursos do que aqueles que a Terra tem capacidade de gerar. Bom, tem um outro projeto em curso que tem a ver precisamente com a ideia de criar embalagens precisamente para cerâmica que não sejam depois descartadas. É este projeto que está a ser desenvolvido pela Raquel Gomes, com uma outra empresa de cerâmica, que é a Grestel, aqui no distrito de Aveiro. E por último vou-vos apresentar muito rapidamente só este projeto, que é o projeto Orange Bee, que vai representar, é um projeto que foi desenvolvido com uma aluna minha de design cá de Aveiro, que eu estou a orientar na sua dissertação de mestrado, e por uma colega que está aqui a Adelaide, do lado esquerdo, a Adelaide do lado direito e a Bárbara do lado esquerdo. A Bárbara é designer e a Adelaide é de biotecnologia alimentar, portanto nós juntamos no campus da Universidade de Aveiro estes dois conhecimentos e estamos a desenvolver um produto que à partida integra-se, na sua maioria, aquilo que nós consideramos normalmente estamos fora, que é as cascas de laranja, a água de cozer luminosas. Eu sei que vocês aí no Brasil também usam muito os feijões, nós aqui também usamos, e normalmente deitamos fora essa água, nem sempre aproveitamos, e mesmo quando aproveitamos há uma grande quantidade que se deita fora. E o Yacon, que é o que eu sei que também é um produto que há aí no Brasil, que adoça, e que aqui em Portugal também é pouco valorizado ainda, e portanto nós a partir destes ingredientes, associando ao pólen apícola, desenvolvemos um novo produto, que foi desenvolvido pela Adelaide e pela Bárbara, com orientação minha e do professor Manuel António e da professora Elizabeth da Química, que implica o conceito também de economia circular, que é de recolher estes produtos nos sítios onde eles são descartados, fazer a refrigeração, portanto há aqui também a ideia de que é preciso colocar nos fornecedores dos próprios produtos uma embalagem para que conseguimos ter os produtos em boa qualidade para serem consumidos, e depois eles são transformados. E são transformados num preparado cremoso, eu vou passar muito rapidamente, que tem na sua parte superior o pólen, que tem depois a aquafaba. A aquafaba é a água precisamente de cozer as leguminosas, podem ser várias, e que depois na sua base tem uma geleia feita apenas de cascas de laranja, água, um pouco de açúcar e mel. Este produto tem ótimas qualidades do ponto de vista alimentar e permite, a sua embalagem também foi trabalhada com cuidado, ela é vidro, e na parte de cima onde está o pólen apícola, que vocês veem aqui só um bocadinho, esta parte que vocês poderiam pensar que é feita em plástico, não é? É feita com amido de batata, portanto é uma película também biodegradável.
E porque é que este projeto também se relaciona com o artesanato? Porque, na verdade, aqui também há a missão de ensinar as pessoas não só a comer estes resíduos que normalmente deitamos fora, mas ensiná-los a produzirem em casa de uma forma artesanal. E, portanto, a própria embalagem, que aqui está, no seu verso, tem receitas que ensinam as famílias a cozinhar estes alimentos, estes produtos, na verdade. E que podem ser rapidamente também organizados, basta um elástico, portanto não é preciso muita complicação para organizar estas fichinhas que vêm na própria embalagem do produto. Pronto, este último produto com que eu vou aqui acabar representa Portugal no Ecotrofélia Europa no próximo domingo e com isto termino a minha apresentação, peço desculpa, sei que demorei um bocadinho mais. Muito obrigada a todos. Tenho aqui o meu e-mail, se alguém me quiser fazer alguma questão. Eu também vos posso dar o meu e-mail da UA, que é c.albino@ua.pt. Eu vou tentar agora retirar a partilha da minha tela, se eu conseguir, mas acho que vou conseguir. E estou disponível para as perguntas e peço desculpa pelo tempo que eu demorei, que sei que foi muito, para além do previsto. Cláudia, sinta-se aplaudida, viu? Que palestra maravilhosa. Você traz muitas relações, né? Não só das questões contemporâneas, mas as relações com memória, com a valorização, a ressignificação, como esses produtos são desenvolvidos, são projetos lindos, os resultados muito incríveis. Então, quero te parabenizar mesmo pelo trabalho, pela palestra, né, a tua disponibilidade de vir mostrar para nós aqui todo esse teu trabalho de pesquisa, de atuação e do seu trabalho, da profundidade, né, desse trabalho e da beleza também que você traz em tudo isso. Tem muitos comentários aqui no chat falando, olha, projetos incríveis, as peças maravilhosas, né? Obrigada, Cláudia, a Carla Paloiello que está falando, obrigada, Cláudia, Portugal e seu saber fazer foram muito bem apresentados. A Helena Trevisan fala, eu adorei, muito legal conhecer esse ponto de vista de outra cultura e dinâmica social. A Adélia Borges aqui acompanhando, fala, excelente apresentação, muito obrigada, Cláudia, aprendi muito. O Matheus Franco fala, obrigado pela apresentação, excelente. Isabela diz, muito obrigada, palestra e projetos incríveis. Raquel Romano também, obrigado pela palestra, uma apresentação incrível. A Júlia Goya fala, amei a palestra e conhecer um pouco mais também sobre Portugal. Muito obrigada por compartilhar. E João Raposo, que é um doutorando e também designer lá do Maranhão, está falando excelente, mostrou a força do design em agregar valor aos produtos locais. Rafaela Nunes, muito bom, vai contribuir muito com a minha pesquisa. Olha, todo mundo muito admirado. Tem perguntas, gente? Pode mandar aqui pelo chat ou abrir a câmera para fazer perguntas. Enquanto as pessoas se organizam, Cláudia, deixa eu te fazer uma pergunta. Primeiro, além do livro, a sua tese está disponível para consulta? Está no RIA de Aveiro, sim, está. O PDF está disponível, sim. É só para o nome, podem ir buscar, é fácil. Perfeito, perfeito. Porque acho que vai contribuir muito com muitas pesquisas mesmo que são feitas aqui. Uma outra coisa, eu queria te perguntar muito sobre as formas de comercialização desses produtos. Eu fiz meu pós-doutorado na Universidade do Minho, e alguns anos antes disso eu conheci aquela loja Vida Portuguesa. E eu queria saber o que você pensa desse tipo de comercialização e se existem outros que valorizam tanto a cultura local e o artesanato também. Sim, a Vida Portuguesa faz isso.
na verdade, ela trabalha com uma série, promove uma série de projetos que estão a acontecer faz uma recolha que eu acho que é atenta, é cuidadosa e tem uma boa seleção de produtos, sim. Mas agora acontece que há uma série de pequeninas lojas, outras lojas, que começam também a fazer isso. Estou-me a lembrar, e alguns laboratórios de design, algumas também agrupamentos, cooperativas de artesãos e designers. Há muitos jovens designers que de facto não têm emprego na indústria tradicional, na dita tradicional, e que também começam a trabalhar aquilo que há um bocadinho dizia, não é? Também eles próprios começam a aprender a ser artesãos, e portanto tem havido esta troca, às vezes até de funções e de mistura das funções. São design makers, também fazem, não é? E eu acho que Portugal, de facto, é um país que, por um lado, também cresceu muito com o turismo. Nós temos, agora com a pandemia é mais difícil, mas nós temos, de facto, muitos turistas. E eu acho que esta ideia de termos também muitos turistas, sendo Portugal um país tão pequenino, também tem a ver com o facto eu acho, dos portugueses serem afáveis, de gostarem de acolher as outras pessoas, não é? E eu também... Isto sou eu agora a dizer, eu acho que nós gostamos de acolher porque também já fomos muitas vezes muito bem acolhidos e portanto eu acho que a nossa origem não, é muito misturada, nós não podemos dizer que somos portuguesinhos não temos aqui, temos muitas influências, muitas, como as nossas técnicas artesanais, portanto este resultado do ser português é um resultado muito que vem de muita cultura diferente, de muitas regiões do mundo diferente, e por isso eu acho que, de facto, a nossa capacidade de acolher tantas pessoas tão diversas está na nossa forma de estar e de ser, não é? Portanto, não é uma coisa propriamente que nos é imposta, mas é um dado, faz parte dos nossos genes. Claro, também há pessoas antipáticas, mas pronto, como é evidente, há pessoas que não compreendem e que não acolhem bem, como em todos os países, não somos todos assim, mas eu acho que a maioria do povo português é assim, sim. E por outro lado, eu também vejo que de facto, aqui em Portugal não é possível ter tempo. Por exemplo, eu noto quando estou aqui a jantar com amigos, nomeadamente da minha idade, não sei se os meus filhos têm a mesma experiência, mas não estamos todos a olhar para o telefone, estamos de facto uns com os outros e gostamos de estar uns com os outros. E eu acho que isto é uma coisa que não é só dos meus amigos, é uma questão transversal até à minha geração, pelo menos. Acho que as gerações mais novas, neste momento, se calhar têm mais acesso a outros meios, não é? E se calhar, coitadinhos, infelizmente também não têm a experiência que nós podemos ter de ir para a universidade à vontade, porque estão cada um em sua casa com o seu computador, e isso também vai... para eles penaliza-os, acho eu, e se calhar tornam-nos ainda mais sozinhos com as redes, não é? Estão com toda a gente, mas não estão fisicamente com as pessoas. Portanto, eu até acredito, quando terminar esta pandemia, que estes projetos ainda vão ser mais valorizados, porque as pessoas ainda não compram os produtos, compram as histórias, têm acesso às pessoas, conseguem visitar as oficinas, por exemplo, aquele trabalho que eu há bocadinho mostrei da joalheira, da Liliana Guerreiro, é muito engraçado porque através das joias vêm pessoas de toda a parte do mundo visitar as oficinas dos artesãos. E os artesãos mostram com muito carinho a sua oficina. Portanto, têm muito prazer, muito orgulho em mostrar a sua oficina. E eu acho que isso também é transversal a outros artesãos, não é? Estes produtos necessariamente serão produtos mais caros. Não posso dizer que esta produção artesanal, delicada, feita à mão, até pode não ser toda feita à mão. Nós vimos aqui alguns projetos em que de facto se misturam técnicas. O que eu acho que é preciso valorizar é a parte manual que de facto é interessante permanecer e se calhar introduzir outras técnicas, e os artesãos também estão abertos a essas experiências. Também é engraçado que de 2015 até hoje, desde que eu acabei a investigação do meu doutoramento até hoje, cada vez mais temos mais artesãos em Portugal e mais novos. Portanto, há de facto, temos muitos artesãos que têm cursos superiores. Por exemplo, aquela garrafa que eu mostrei de barro, o artesão que faz aquela garrafa, ou que fazia, já não sei se ainda continua a fazer neste momento, porque não lhe telefonei ontem a saber,
mas era uma pessoa que trabalhava numa faculdade, numa universidade, e que deixou a universidade para voltar a fazer artesanato. Isto acontece. Estas férias estive com um senhor que era biólogo e que neste momento é joalheiro, a quem eu comprei uns brincos. E, portanto, começam a ser pessoas informadas, que percebem o valor deste trabalho e que conseguem, e isso é que me deixa satisfeita, conseguem viver com muita dignidade, a produzir novas peças. E acho que isso é uma vantagem, de facto. Portanto, essa ideia de que o artesão não tem que ser uma pessoa pobre, sozinho, triste, envelhecido, antes pelo contrário, podem ser pessoas novas, com boa qualidade de vida, que leem livros, que fazem coisas e que estão disponíveis para trabalhar com outras pessoas, com outros artesãos, com outros investigadores, com outras pessoas. Acho que as pessoas aqui, na verdade, acho que é o mais importante de tudo isto que nós fazemos, não é? Ah, muito bom. Temos perguntas aqui também. O João Raposo pergunta se, na sua opinião, até que ponto o fato de ter um produto, ter sua imagem atrelada aos valores simbólicos de um lugar, o faz diferente dos demais? Eu digo à partida e no fim que faz mesmo a diferença, porque de facto é isso que o torna diferente. E, portanto, se nós estamos à procura de produtos diferenciadores dos territórios, e se eu, enquanto pessoa, quero ter um produto da minha terra, ou se enquanto turista quero levar um produto daquela terra, se eu não perceber a história do produto, e se isso não estiver alocado ao próprio produto, ele é capaz de passar a anónimo muito rapidamente. Portanto, essa componente eu acho que é uma das componentes mais importantes. As pessoas, quando compram este tipo de produtos, para além de comprarem o produto, compram sobretudo a história do produto, não é? E, portanto, a história do produto é algo que eles depois se identificam, lembram-se onde compraram, lembram-se porque compraram, e aquele produto vai-lhes trazer sempre essa memória. E se é verdade que pelo menos eu tenho isso como lema da minha própria vida, que é ter poucos produtos, mas gostar muito dos produtos que tenho e tentar que eles durem o máximo de tempo. Se eu tiver relações de afeto com os produtos, de facto, eu vou conseguir que estes produtos fiquem comigo. E quando eu mudo, também os vou levar, porque não são assim tantos, são alguns aos quais eu atribuo muito valor. Se eles têm necessariamente de ter muita qualidade, porque senão ficam rapidamente obsoletos, não é? Portanto, nessa perspectiva que eu acho que estes produtos artesanais não devem ser produtos apenas para decorar, também podem ser, mas devem de facto ser-nos úteis, nem que seja só pelo seu valor simbólico. Eles não têm que ter uma funcionalidade estrita, também podem ter, e até é bom que tenham, mas têm que nos ser úteis, de facto. E, portanto, acho que eles juntam aqui uma série de componentes que são muito interessantes. Ai, que ótimo, obrigada. O João Raposo agradece também sua resposta, e o Cleito Hipólito Alves, que é designer também, professor e é mestrando, diz: parabéns, professora Cláudia, legal demais poder conhecer um pouquinho mais da cultura de nossos conterrâneos, os estudos e as várias influências pelo que passamos, além do resgate e da preservação da memória, tão importante em nosso tempo. Ele comenta isso. E, Cláudia, eu tenho uma outra pergunta para você. Eu já li alguns textos, até de alguns pesquisadores japoneses, que falam de um design artesanal, com uma nova nomenclatura de design. Você concorda com esse ponto de vista? Você acredita que a gente, vivenciando essas relações, né, entre artesãos e designers, que a gente pode afirmar que se constitui um novo segmento do design, chamado de design artesanal, ou os aspectos ficam mais nas questões mesmo relacionais, como você apresentou também, do design relacional? Qual é a sua visão a esse respeito, por favor? Eu confesso que tenho aqui alguns problemas de consciência. Se eu entendo que, por um lado, como eu defini logo no início, que o artesanato são os produtos, são as pessoas, são os processos, as formas de fazer, eu acho que, eventualmente, podíamos ter um design artesanal.
mas, ao mesmo tempo, porque é a relação de alguém que projeta com alguém que faz pela experiência. Mas, simultaneamente, se eu entender o desenho, que o artesanato é aquilo que acontece antes do desenho, e se eu estou a misturar o desenho, eu tenho dúvidas, não é? Portanto, é uma questão de designação, mas que eu tenho algumas dúvidas, de facto. Eu acho que esta ideia do design artesanal vem da tradução do craft design, que acontece nos ingleses, não é? Portanto, eles usam muito essa expressão e, de facto, cada vez mais há designers que fazem, ou seja, que também são artesãos e, portanto, não me parece que... Eu acho que isso vai ser uma tendência. Vamos ter designers que são artesãos, que aprendam a fazer, e vamos ter outros artesãos que também vão aprender a desenhar. Portanto, eu acho que no futuro esta ideia de que isto estão em duas situações completamente distintas, se calhar as coisas vão ficando mais misturadas. E, portanto, nessa perspectiva também não me incomoda a ideia de design e artesanato. Eu uso mais a expressão design mais artesanato, ou artesanato mais design, porque, na verdade, eu acho que eles têm coisas boas, os dois, podem ser só um, podem estar desligados e quererem dialogar. Portanto, não vejo que haja um caminho único, há muitos caminhos para desenvolver esta atividade. Acho que seria da minha parte até quase pouco humilde achar que havia um caminho, porque eu acho que de facto não vai haver muitos caminhos. De resto foi um bocadinho aquilo que eu tentei também, quando eu estudei os projetos em Portugal, e não estudei assim tantos, na verdade, eu estudei 34, depois estudei mais alguns e tenho continuado a vir a estudar e os projetos têm vindo a crescer. Há muitos projetos agora que não estão aqui. Eu apresentei aqueles agora mais recentes, porque por um lado é o trabalho que eu estou a desenvolver com os alunos e que é muito gratificante para mim, é mesmo muito gratificante perceber que eles se interessam, têm vontade, que registram as marcas, que na verdade que ganham concursos. É bom, é bom. Mas... muitos trabalham com artesãos, por exemplo, quando eu apresentei o trabalho da Ana Oliveira, da marca Lato, ela trabalhou com 3 artesãos. Claramente o artesão mais idoso mostrou-se menos disponível para desenvolver o projeto, ou para continuar, ele fez o projeto, mas para continuar. Mas o artesão mais jovem está muito disponível, sim, para continuar. E, portanto, eu acho que, sei lá, daqui a 20 anos nós vamos nos encontrar e vamos... se calhar ter uma série de designações para esta temática que eu agora designo de design e artesanato, ou diálogo de design com artesanato, mas na verdade eu acho que o importante aqui é o relacional, na verdade, é ambos perceberem, ou as duas percebemos as práticas sábias que existem de um lado e que existem do outro, e que trabalhando em conjunto podem ser de facto de excelência, não é? Eu costumo dizer, por brincadeira, com um design da web, não é? Um designer que programa, que faz sites, é um artesão, porque ele tem as duas competências, ele executa e sabe e projeta, faz em simultâneo. Portanto, o processo dele de raciocínio é um artesão, ele aprendeu a fazer e está a fazer, não é? Não é alguém que está a fazer design de produto e agora vai para a indústria ou para o artesão. Nestes projetos isso não acontece, porque realmente o processo é de partilha e o projeto acontece junto. Eu acho que a palavra junto também é uma palavra muito bonita, que o Sennett usa muito, mas eu acho que o mais importante aqui é juntar. Não, sem dúvida, né? O somar é super importante. Você sabe que tem um designer gráfico brasileiro que chama-se Chico Amen de Mello, e ele fala sobre a entrada da computação gráfica, né, da tecnologia digital nos escritórios de design, e ele escreve isso também, que a partir daí o designer virou um artesão, porque domina todo o processo, né? Então, é bem interessante isso, sem dúvida, né? Tem muito do artesanal, assim, no processo mesmo do design, né? E mesmo... Não, diga, desculpa, estava a interromper. Não, diga. Não, mas eu digo também, aqui no Brasil, muitas pessoas gostam muito de separar o artesanato do design, falando que o artesão não tem uma metodologia, né? Não tem um método, e que não é verdade, né? Existe um método ali que tem características diferentes de um método, por exemplo, né? Em algumas áreas do design, né?
principalmente as que lidam com um teor mais tecnológico, né? Mas, sem dúvida, essas coisas estão presentes lá, né? É super importante saber ver isso, não é? Sim, eu estava a dizer que, por exemplo, as impressões 3D, não é? Os métodos de imprimir em 3D que se calhar vão se vulgarizar e que nós vamos passar a ter em nossa casa umas impressões e parte o copo e nós podemos desenhar o copo e produzir o copo. Mas quem não souber desenhar o copo, se calhar pode ter um layout que pode imprimir o copo. Portanto, eu acho que estas coisas vão, de facto, vão ficar cada vez mais misturadas, penso eu, estes conceitos, e certamente vai continuar a haver design, acredito. Se me pergunta que vai continuar a haver artesanato no sentido puro, que eu nem sei o que é que isso é, aliás, foi uma das coisas que eu hoje aqui disse, as nossas técnicas artesanais não são puras, elas estão sempre em evolução, estão sempre a sofrer alterações. Portanto, acho que nós temos que viver com essa mudança e essa mudança é benéfica. Portanto, acho que temos que aproveitar esse conhecimento e não tentar parar no tempo as coisas, nem para o designer, nem o designer tem que continuar a fazer os carros como a Ford dizia que se tinham que fazer, que eram todos pretos, nem os artesãos têm que continuar a fazer tudo na roda do oleiro. Acho que há sistemas que podem ser trabalhados em conjunto por uns e por outros e que certamente vão dar outros processos, outros projetos que nem nós sabemos onde é que isto vai crescendo e onde é que vai parar, porque de facto é um processo em contínuo, como sempre foi, de resto também não é, agora mais acelerado. E eu acho que esta ideia do mais acelerado é que eu acho que é uma vantagem para o artesanato, porque cada vez mais as pessoas querem coisas mais lentas. E portanto eu até acabei, quando fiz a minha dissertação, as conclusões era a revolução do tempo lento, era a ideia de que de facto o que gera este interesse todo por estas produções artesanais, até nas academias, eu acho que de facto é necessidade de nós de repente acharmos que andamos aqui a correr a 300 à hora e queremos andar assim a 30 se for possível. Portanto também temos vontade de ter objetos que nos façam parar, que nos travem os movimentos. E eu acho que isto vai acontecer nas nossas vidas em tudo, não é? Vai acontecer nos transportes, vai acontecer na forma como nós nos relacionamos com os amigos, com os vizinhos, e de resto já sentimos isto. Eu cá em Portugal vejo isso como uma grande mais-valia para o território português, não vejo como algo que nos vai prejudicar, antes pelo contrário, até porque se há alguma coisa que nos caracteriza é de facto, nós temos excelentes artífices, temos excelentes artesãos, somos muito pequeninos, mas temos de facto. Por exemplo, é muito comum os alemães virem testar protótipos a Portugal. Porquê? Porque chega a uma oficina pequenina, é fácil testar. E depois, claro que fazem um trabalho difícil connosco, que é até acertarem, não é? Até conseguirem construir objetos. Estou a falar de grandes gabinetes até de design, de arquitetura, do mundo, internacionais, e que vêm fazer os seus testes a Portugal, não é? Vêm aqui a pequenas oficinas que sabem que chegam lá, falam com o Sr. Joaquim, com o Sr. Manuel, até com o arquiteto X e Y, que os ajuda, e depois pegam no protótipo e vai para a Alemanha, vai para a produção em série. Claro, o trabalho difícil já foi feito, não é? É aí que eu acho que nós portugueses não podemos deixar que isso aconteça muitas vezes, porque temos que nos valorizar também. E certamente isto acontece no Brasil, imagino eu, não é? Eu conheço, com grande pena minha, espero que a pandemia passe rápido para vos conhecer pessoalmente, porque acho que também aprendo muito sempre que viajo e que vou a outros sítios. Não, super importante mesmo. Olha, tem uma pergunta aqui que a gente vai considerar como a última. Nós estamos recebendo agora, estamos chegando aqui a Jaqueline Terpins, que vai dar a próxima palestra. Seja muito bem-vinda também. Te convido a ficar, viu, Cláudia, se puder, para assistir a palestra. Obrigada. Mas a Júlia Goya pergunta para você, fala o seguinte: acho incrível esse trabalho em conjunto entre artesão e designer que você comentou, visto que realmente alavanca a cultura dos territórios respectivos das técnicas. Já houve alguns casos de marcas grandes utilizarem alguma técnica marcante de um território ou grupo específico e serem mal vistas por possíveis apropriações? Como você vê essa dinâmica e onde está a linha limite? Bom, exemplos concretos, há de certeza. Estou-me a lembrar que é uma marca de vestuário, uma marca internacional de moda, que veio, até foi há pouco tempo, foi no ano passado,
não me estou a lembrar da marca, não é porque eu não me gostava nada de dizer em público, porque achei que eles procederam muito mal. Que de facto eles estavam a desenvolver carteiras bordadas e vieram fazer uma experiência com artesãs portuguesas, não é? E levaram os nossos bordados, inseriram na marca e realmente valorizaram muito pouco o trabalho do artesão. Claro que eu acho que isso incomoda-me, como é evidente. Não é por ser a marca grande, não é. Até porque eu acho que as marcas grandes têm, e os artesãos portugueses têm muitas vantagens também em trabalhar juntos. Podem fazer pequenas coleções, se calhar com mais valor acrescentado, mas que permitem remunerar bem os artesãos e criar produtos de excelência. Portanto, o que me incomoda é o aproveitamento do artesão como mão de obra barata. Isso incomoda-me. E eu não vou dizer que não há, porque também há. Espero, eu também acho, como há bocadinho estava a dizer, a idade dos artesãos está em Portugal, agora estou a falar, a média da idade dos está a diminuir. Portanto, são artesãos mais jovens, mais cultos, mais informados. Por exemplo, todas as pessoas que investigam as capuchinhas de Montemuro, não é? Aquele grupo de 5 artesãs que começaram miúdas, mas todas as pessoas acham, a Helena Cardoso então afirma isso, que o facto de elas terem o 12º ano foi fundamental para elas perceberem a mais-valia do conhecimento que tinham. E, portanto, as mães delas não queriam conseguir continuar o negócio. Portanto, são elas que, pelo facto de serem pessoas mais abertas, mais informadas, não é? Quando são empurradas pelos pais para irem servir para o Porto, que se inscrevem num curso, que percebem que têm mais-valias ali e que depois voltam para a terra, criam a sua oficina, uma cooperativa e dão depois emprego às mães. As mães voltam a ser empregadas delas. E, portanto, eu acho que isto é maravilhoso, não é? Porque, de facto, inverte todos os valores e é um dos bons exemplos, porque, de facto, quem lidera aquele processo são artesãs que não são designers. E elas percebem que não são e que não têm tempo para ser. Poderiam ter tempo para ser, não têm tempo para ser, porque têm muitas encomendas. E elas, todos os anos e todas as épocas, encomendam coleções a designers, que vão trabalhar com elas. E que alguns são mais permanentes e outros são diversificados. Portanto, isso acontece. E são elas que lideram o processo. Eu acho que isso é maravilhoso. E é bem importante, né? Porque justamente vai exigindo uma outra prática, exigindo também que se atue com mais ética, né? Na medida de divulgar o artesão, não tem problema que seja uma marca grande, média, pequena, mas que fique claro, né, quem é esse artesão, porque ele é autor também, né, daquele objeto. E que seja remunerado por isso também. Sim, não é só quem é o artesão, eu acho que é quem é o artesão e remunerar bem um trabalho que é procurado num determinado território, não é? Porque senão era fácil, haverá máquinas de costura em todo lado para bordar, penso eu. E portanto a questão aqui é que se vem cá procurar um conhecimento específico tem que ser valorizado. Aí eu acho que ainda há muito trabalho a fazer. Aliás, acho que em todas as áreas há muito trabalho a fazer, sim. Mas que bom, né? Cláudia, então, olha, muito obrigada mesmo, a gente agradece, foi ótima a palestra, você não imagina quanto que você veio colaborar e ensinar para todas as pessoas que estão aqui nessa sala virtual, mas que foi uma grande aula. É um prazer imenso te conhecer, tenho que agradecer aqui publicamente a Adélia Borges, que me passou seu contato e fez a ponte entre nós, né? Fez essa ligação entre nós, então quero agradecer também imensamente e agradecer muito a você, a tua disponibilidade, a sua abertura e parabenizar pelo excelente trabalho, né? A Adélia está falando aqui, boa dica que ela deu, né? Excelente dica, sim. Muito obrigada, viu, Cláudia? Eu também agradeço muito o convite, também agradeço muito à Adélia. Ela realmente tem sido incansável em estabelecer muitas pontes para o meu trabalho e eu acho que esta partilha de conhecimento eu acho que é proveitosa para todos, não é? Portanto, eu acho que também vou aprender certamente, já aprendo muito convosco e vou continuar a aprender muito convosco. Não quero roubar mais tempo, porque está a vossa próxima convidada à espera e agradeço mais uma vez muito, muito, muito o convite. Muito obrigada, Adélia, pela dica também.
E muito obrigada. Eu não sei escrever neste site, mas depois vou tentar. Tá certo. Cláudia, também que essa seja uma primeira de muitas outras possibilidades de encontros entre nós, viu? Espero que sim. Espero que seja a primeira. Muito obrigada. Muito prazer também. Grande beijo. Tchau. Obrigada.